Uma frase que com certeza sintetiza o que eu quero dizer quando falo de escrever uma carta para a criança que eu fui é a música Seven, da Taylor Swift, em que ela fala assim: por favor, pense em mim enquanto eu estava na floresta. Antes de eu aprender sobre civilização, eu costumava gritar ferozmente toda vez que eu queria. Então, exatamente esse é o sentido que eu quero trazer para nossa primeira carta. Olá, eu sou a Beca. Se você não viu o vídeo antes desse, daqui pra frente eu farei 5 cartas, uma para cada parte de mim, digamos assim, em que nessas cartas a gente vai trabalhar um pouco nossa criatividade, nosso entendimento do que a gente quer de fato e um pouco ali de escrita criativa. A nossa primeira carta é a carta para a criança que eu fui. E aí eu queria trazer essa música Seven da Taylor Swift para a gente pensar um pouquinho sobre essa criança que eu fui. Eu acho um tanto, para mim no começo, quando eu comecei a estudar criatividade principalmente, sempre teve muito disso, né? Encontre sua criança interior vai te mostrar o caminho. O que você adorava fazer quando criança vai ser aquilo que você quer fazer pro resto da vida. Esse é o seu propósito, e isso, e aquilo. E eu ficava assim, não sei muito bem o que minha criança gostava, não. Eu não tô lembrando. Talvez seja trauma que ali, ó, travou minhas memórias de infância, não sei. Então, pra mim, sempre foi um tanto lúdico isso de minha criança interior. Porque, sim, eu gostava de fazer muitas coisas quando eu era criança, principalmente eu gostava muito de brincar na rua quando eu era criança. Hoje eu sou uma pessoa mais introvertida, então talvez sentar no meio da rua ali para ficar pulando amarelinha não seja meu propósito de vida. Então eu fico pensando, o que é essa criança interior, né? Sem levar para um lado terapêutico, para um lado da psicanálise. Não é disso que eu tô fazendo aqui, até porque eu nem posso, que eu não sou psicanalista, né? Então, assim, o que eu quero trazer é mais um exercício de criatividade, de conexão com o que você quer passar e com a sua autenticidade. Quando a gente entende o nosso propósito, é muito mais fácil de ser autêntico. Na realidade, é impossível a gente não ser autêntico, porque a autenticidade é basicamente isso, é você ser tão você mesmo que seria impossível você ser qualquer outra coisa e seria impossível qualquer outra pessoa ser você. O propósito dessas cartas é recuperar um pouco dessa voz, dessa autenticidade. Existe, obviamente, algumas formas de trazer a escrita como uma forma de terapia. Existe a escrita terapêutica, existe as próprias morning pages que estão no livro Caminho do Artista, que ele está aqui do meu lado. E aí nas morning pages é essa sensação de você acordar e colocar tudo que estava na sua cabeça ali, escrever 3 páginas todos os dias, independente de se você só escreveu eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, só para você conseguir tirar da frente, digamos assim, aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que meio que dominam a nossa cabeça e conseguir de fato fazer o que você precisa fazer. Tem outras formas de usar a escrita, né, como o entendimento de quem você é. Essa carta pode ser levada para esse caminho, mas também pode ser levada só em uma forma divertida de escrever e de se conectar com a sua arte. Aí depende de você. Muito provavelmente eu vou usar ali um meio termo entre esses dois. Porque sim, eu vou escrever a minha carta agora. Inclusive, eu comprei esse caderno aqui só para escrever cartinhas ou para fazer recados para mim mesma, para depois no futuro eu pegar esse caderno e ler. E aí eu vou fazer a primeira página dele, o comecinho, vou fazer a primeira carta nele, vou fazer as outras cartas nele e depois eu vou continuar nele também. Então eu vou escrever aqui agora e no final do vídeo eu vou ler alguns trechos ou talvez tudo, dependendo do quão pessoal acabar sendo essa carta. Na música da Taylor Swift, ela também fala assim, né? Mesmo que eu não relembre do seu rosto, eu ainda tenho amor por você. E aí isso é ambíguo porque ela pode estar falando para esse mesmo amigo com quem ela brincava, que tá ali numa outra parte da música, né? Ou ela pode estar falando para ela mesma, mesmo que ela não relembre como que eram as feições dessa criança, dessa Taylor de 7 anos, ela ainda tem amor por essa Taylor. E é isso que eu queria trazer um pouco aqui, uma frase que eu anotei, que eu acho importante a gente falar sobre, é: meu eu criança que ainda existe aqui. Eu tenho a total certeza de que nós não deixamos de ser aquilo que a gente ama.
Nós, quando crescemos, a gente tem essa sensação de que depois que a gente cresce, a gente amadurece, a gente acaba deixando de ser coisas. Mas eu sinto que a gente não deixa de ser, a gente começa a ser mais coisas. E aí aquelas coisas lá do passado, aquelas coisas de quando a gente era mais novo, acabam ficando enterradas, mas aquele amor ainda tá ali. É só a gente tirar um pouquinho as coisas da frente para poder ver aquela parte nossa que ainda existe. É muito importante a gente deixar de ser coisas, sim, e é aí que eu tô falando muito no entendimento de quem eu sou e do que faz sentido ou não para minha vida. Então a gente aprende, por exemplo, a seguir determinada regra social. Então a gente cresce entendendo que aquilo é o certo e o único. Deixar de ser essas coisas que foram impostas pra gente é necessário pra gente entender qual é o nosso centro e quem a gente é de verdade. Porém, contudo, entretanto, aquilo que é nosso, aquilo que faz parte do nosso propósito, aquilo que faz parte de quem a gente é, aquilo que está alinhado com a nossa evolução, e aí, dependendo de cada pessoa, pode ser uma evolução que ela sinta que é espiritual, da alma, ou uma evolução do ser, da mente, enfim. Cada pessoa tem aí a sua forma de entender a sua própria evolução. Isso não vai mudar, isso só foi acumulando ali com o tempo. Então, uma coisa que eu acho muito legal é que eu amo cantar. E eu cantava muito quando eu era nova. Eu parei de cantar em público por algumas questões. Uma delas é a minha voz. Eu acabei ouvindo diversas vezes na minha vida que eu tinha uma voz chata. Então, apesar de saber que a minha voz chata, entre aspas, é a percepção de outras pessoas sobre mim e não de mim mesma, eu não me sinto mais tão confortável em cantar em público. Mas eu gosto muito de cantar em casa e isso foi uma das coisas que eu recuperei quando eu tava pensando no meu eu interior. Porque cantar, principalmente cantar músicas que eu sou apaixonada, e eu sou apaixonada por músicas que contam histórias, e eu sou apaixonada por histórias, eu sou apaixonada por entender de onde vêm as histórias. Então, no fundo, cantar tá extremamente conectada com quem eu sou e com aquilo que eu quero, que são contar histórias e ser escritora. E por isso que entrar em contato com coisas que a gente amava quando a gente era mais novo é tão importante. Agora, depois de tanto falar, vamos lá para a carta. Vou começar a escrever minha carta. As duas perguntas que eu estou me fazendo para escrever essa carta são: o que eu gostaria que a pequena Becca soubesse e o que ela tem para me dizer. E o que eu tenho certeza, isso passou na minha cabeça no momento em que eu fiz essas perguntas, no momento que eu estava escrevendo essas perguntas nesse outro caderno aqui. Eu tenho certeza que ela me diria slow down. Na realidade, quando eu tava viajando, quando eu tava fazendo meu mochilão, eu lembro que eu tava tão estressada com o trabalho publicitário, né? Não tem como. E eu tava tão cansada, eu tava no Japão realizando meu sonho, no lugar que eu mais quis conhecer no mundo. E tava tudo assim, acontecendo ao mesmo tempo, estresse e felicidades, estresse e felicidades, eu não sabia o que sentir, eu tava exausta, eu tava emocionalmente exausta. E aí eu lembro que uma vez eu tava muito irritada que eu não tava conseguindo entrar no meu celular, eu tava colocando a senha, colocando a senha, colocando a senha, e aí bloqueou, porque eu coloquei tantas vezes a senha que ele bloqueou errado. E do meu lado, tava uma pessoa que eu conheci durante o mochilão, e ele virou pra mim e falou assim: Becca, slow down. Ele era uma das pessoas, se acalma. Ele vai devagar na realidade, né? Ele era uma das pessoas mais calmas que eu conheci nessa viagem. Tudo pra ele tava certo, tudo pra ele tinha seu próprio tempo, tudo pra ele era assim: vai, vamos um passo de cada vez. Eu lembro que a gente subiu, eu fui pra Kyoto, né? Kyoto tem aquela trilha pra chegar lá em cima, aquela trilha que tem os templos, né? Os templos não, os arquinhos vermelhos que são muito conhecidos de Kyoto. E eu não sabia que era uma trilha tão longa, uma trilha de mais de 1 hora. E eu não fui preparada pra isso, eu tava cansada. Eu toda hora falava: ai, vou desistir, vou descer, pode ser em mim, por favor, vai ser em mim, eu vou desistir, eu vou descer. E eu tava sendo chata, eu tava sendo chata. E ele virou pra mim e falou assim: um passo de cada vez, vamos, um passo de cada vez. Ele não desistiu de mim, até que eu comecei a chorar e falar assim, e comecei a falar: me perdoa por estar sendo tão chata, por estar tão estressada, eu não sabia que seria tão cansativo.
E eu falei, né, obrigada por não ter desistido de mim. E aí, desse momento pra frente, que a gente tava um pouquinho mais da metade da trilha e eu sabia que eu não ia desistir, então eu só tinha que aceitar meu destino e subir, sentir dor no pé e chorar, que não tinha muito mais o que eu fazer. É, a gente subiu e foi lindo, foi muito, muito lindo. Inclusive, não tá aqui, eu tenho uma Polaroid lá. Eu tenho que pendurá-la aqui, não tá aqui. Tem uma música, Slow Down You Crazy Child. Eu esqueci o nome dessa música, deixa eu olhar ela aqui agora. Viena, o nome da música. Essa frase, né, Slow Down, pra mim, ela criou um significado muito grande porque eu ouço a voz dele sempre falando comigo, mas eu percebi também que não era só a voz dele, mas uma voz interior minha. Eu sempre gostei de fazer as coisas devagar. A minha letra, ela é muito feia. Eu sempre falei, gente, minha letra é muito feia, não vou fazer nada, minha letra é muito feia. E aí, quando eu comecei a escrever devagar, a minha letra ficou tão bonita. É porque eu sempre me forcei a ir muito rápido, porque eu sempre pensei que eu estava atrasada desde muito nova. Então, eu tenho certeza que uma das coisas que a Beca pequenininha falaria pra mim é: Beca, vai devagar, que tudo tem seu tempo. E é assim que eu vou começar a minha carta, ouvindo Viana e Seven. Daqui a pouquinho eu volto. Posso falar? A minha carta não vai ser a mais emocional do mundo, mas ela foi muito emocional pra mim. Sinto que eu posso ler, então lerei. Assim ficou minha carta. Vocês também podem me mandar a carta de vocês. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, se vocês se sentirem confortáveis. Eu adoraria ler também o que vocês fizeram. A minha carta é assim: Rei pequena, você não cresceu tanto, mas tá tudo bem, porque eu continuo baixinha. Você ainda continua apaixonada por trilhos estilosos, como as Três Espiãs Demais e as Meninas Superpoderosas. Eu queria que você soubesse que nós ficamos fortes, muito mais fortes do que falavam que uma menina chorona poderia ser. Sabe, você estava certa. Sentir cada uma das emoções com o corpo todo é o melhor que eu posso fazer por mim. Amar e querer bem aqueles que eu acabei de conhecer também. Você estava certa em respeitar suas dores e chorar seus medos. Eu tentei correr tanto contra o tempo que quando cheguei em um lugar incrível, não soube apreciar a vista. Daqui pra frente, quero não me envergonhar. Calma aí, vamos virar a página. De sentir, nem de sorrir, nem de chorar. Quero ser humana e nessa humanidade ver o tempo passar. Ver quem eu amo crescer e ver você brincando, feliz e acolhida. Você não estava errada por querer amor. Todos nós queremos. Eu amo você e quem eu sou e quem eu tenho me tornado também. Se perdoe por confiar em quem te machucou. Você apenas estava dando ao outro o que tem de mais bonito, o seu coração. Sinto que as minhas risadas hoje em dia parecem mais suas do que minhas, e me orgulho disso. E me orgulho de ter você tão perto de mim, na realidade. Que seu sorriso banguela sempre seja enorme, que seus braços sempre estejam abertos e que seu coração seja sempre gentil. Com amor, Rebeca Jorge. Ai, que delícia! Eu me sinto muito mais inspirada a fazer qualquer outra coisa depois de escrever algo assim. E vocês? Eu espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu volto com a segunda carta, que é para adolescente que eu fui. Beijo!
Inclusive, completamente aleatório, mas eu acho muito importante, encontrem pessoas que vocês se sintam confortáveis em ser vocês mesmos, porque esse dia foi o dia em que eu fui num karaokê com pessoas maravilhosas e eu fiquei tipo, não vou cantar, não vou cantar, não vou cantar, não vou cantar, não vou cantar. Fiquei mó tempão falando que não ia cantar. E elas ficavam, não, a gente vai gritar Taylor Swift, a gente vai gritar Taylor Swift. E foi uma das experiências mais legais e mais felizes que eu tenho da minha viagem no mochilão. Então, assim, se permitam.